Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando o Bicho. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e hoje a gente trouxe aqui um convidado muito especial para conversar um pouco com a gente desse mercado fundamental para a nossa economia, para a economia do nosso país, do nosso estado, que é o agronegócio. Quem está aqui com a gente hoje é o Guilherme Minsen. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui e falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita e principalmente daquilo que a gente depende hoje para a gente estar aqui conversando e tendo essa oportunidade. Guilherme, volto a ressaltar, é um prazer imenso ter você aqui conosco, tá? Esse quadro, ele leva muita informação aos médicos veterinários e também a empreendedores e até mesmo tutores que vão ter essa mensagem de saber como funciona para esse alimento chegar na sua mesa, ter essa desmistificação. E o mais interessante, assim, a gente trouxe um convidado muito especial. Ele não é médico veterinário, mas é da área, que é você. E a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, para você contar para a gente quem é o Guilherme, como que esse agronegócio está aí na sua veia, no seu propósito de vida. Eu tenho uma ligação muito forte com o agronegócio. Eu sou zootecnista formado na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou filho de produtores rurais, neto e bisneto de produtores rurais. Tenho filho que é administrador de agronegócio, enfim, a família toda envolvida. E tenho veterinários, tenho cunhada, tenho sobrinho veterinários, agrônomos na família, um irmão engenheiro florestal, enfim, a família é muito do agro, a família é muito das ciências rurais. E dentro disso a gente convive, vim para o Pará em 1983, para a Embrapa, Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido. Minha especialização estava sendo em bubalinocultura, em búfalos, e dessa especialização a gente já veio da UEPAI de Bagé, é outra entidade da Embrapa, onde lá trabalhava também com a parte de ovinocultura. É bem agro, eu sou bem... É de botina mesmo. Nasceu no agro, e viveu no agro, e vive no agro. Não está aparecendo aqui, mas eu estou de botina aqui embaixo, viu? Está escondida. E aí? E hoje, quais são os principais desafios e as oportunidades da pecuária aqui na nossa região? Nós partimos para a iniciativa privada e aqui no Pará a gente teve o privilégio de trabalhar em grandes negócios, como a Lagoa Clara Agropecuária, trabalhar junto no grupo do Benedito Mutra Filho, Fazenda Cedro, Seleção de Nelore, com Djalma Bezerra, Fazenda Promissão. Então, vários grupos importantes da nossa região e junto com o leilão, junto com o agronegócio na parte de comercialização, que é muito importante. Você não só saber produzir mais e melhor, em menor área, menos tempo, ambiente equilibrado, mas também você ter uma coisa fundamental, que nós, como zootecnistas e veterinários, temos que aprender: lucro. Se não der lucro, nós não estamos fazendo nada. Exato. Nós continuamos no mesmo espaço. Então, dentro disso tudo, a gente, hoje, trabalhando junto com o grupo Reicom, agronegócio, que é um grupo que trabalha, investe bastante, não só em zebuínos, mas também como bubalinos e pirarucu, que eu tenho gosto bastante da piscicultura, acho um dos grandes desafios. É uma das coisas que nós queremos apresentar na nossa vitrine tecnológica agora, na nossa COP30, que está chegando, e preparar para um futuro que está mudando e mudando muito rápido. Nós temos que ter muita consciência do momento que nós estamos vivendo agora. O tempo está passando muito rápido, tecnologia, formas de aplicar, e o Brasil é o maior produtor de alimentos do planeta. Nós temos que fornecer alimentos para 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Nossa. Então, fora a nossa população, muita gente lá fora depende do alimento que nós produzimos. Isso é importante, né? Porque a gente vem de uma era aí, ultimamente, que o pessoal tem sido meio contra o agronegócio, né? E a gente tem que lembrar a importância da movimentação da economia e da geração de alimento, né? Que foi como você falou, é o responsável, o maior produtor de alimentos do mundo e é o que alimenta milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência da importância do agronegócio e também voltado à questão da economia, né? Porque quando tu tem uma produção assim tão intensa, tu gera muita riqueza para o país, né? Shirlane, sem uma coisa chamada segurança alimentar, nenhum governo se sustenta. Porque é muito bonito o discurso, é muito bonito qualquer retórica, mas no momento que faltar o alimento na prateleira, aquele momento que o filho chora e a mãe está ouvindo, é um momento crucial. Você precisa ter produção de alimento. A pessoa, se conta o agronegócio, ele já tem algum problema
psicológico, já tem que tratar, ele tem Perfeito. ele tem que Perfeito. ver o que está acontecendo com ele, né? Tem alguma coisa. É como eu sou contra o oxigênio. É que a gente vem de um discurso, né? Um discurso moralista, às vezes que. Eu não sei o que acontece com essa nova geração, que parece que não entende a realidade do mundo, né? E aí é muito Talvez fácil entenda. você criticar, você querer colocar problemas em cima do negócio, sem ver realmente a importância daquilo. E a gente está vindo de uma... Eu não sei qual é essa questão dessas agendas políticas que eles querem colocar hoje, a questão dessas novas concepções que estão deixando as pessoas mais viradas do que outra coisa, mas a gente tem que ir contra esse discurso meio que falso moralista de que o agronegócio ele é um negócio ruim. Muito pelo contrário. O agronegócio, ele movimenta tudo, é a base, é a nossa alimentação. Não tem jeito. Para você produzir no Pará, onde nós estamos conversando hoje, você só produz em 20% dele, 80% área de reserva. Para você produzir no Pará, você tem que ter a consciência de solo, planta, animal. Estou falando agora como zootecnista. Se você não fizer essa sequência, você não está fazendo nada, porque você pode produzir muito, você pode ter uma produção extraordinária, mas você degradou o solo, degradou a pastagem, ou seja, para você recuperar essa área, para você recuperar a sua fazenda, é mais caro do que a carne que você produziu ou o leite que você produziu. Então, tudo isso hoje é muito equilibrado. Esses discursos, essas narrativas, são normais porque vende. São normais porque tem gente que paga, compra isso. Então, você tem uma economia hoje, então vários apelidos dela que eu não vou citar aqui, mas você tem uma economia hoje que depende, muita gente, de um sistema ambiental. Ou seja, eu estou alimentado hoje por uma ONG que me sustenta e essa ONG, uma organização não governamental que diz, se eu não produzir nada, é melhor, você compra de fora. Ora, somos uma população na Amazônia hoje muito grande. Caçar e pescar todo mundo não dá. Você lembra quando desceu a primeira vaca no Brasil? Foi uma mulher que trouxe, Anne, em 1532. Então a Anne de Souza, a esposa do Tomé de Souza, não conta isso na história, mas ela não aguentava mais comer anta ou comer caça, ou não ter o leite, então ela traz a primeira importação para cá em 1532. Nós não tínhamos ruminantes aqui. Hoje nós temos o maior rebanho. Temos o maior rebanho. Então, isso é muito rápido que modifica. Isso é muito... a história, ela gira com uma velocidade muito grande. E se for pensar isso em tempo, foi ontem, 1532. O Brasil tinha recém sido descoberto, depois foi feito... Claro que isso aí só tinha no litoral, nós não tínhamos pecuária aqui dentro. E o resto caçava, pescava, e uma questão extrativista. Hoje nós temos um desafio muito grande para todos nós técnicos da Amazônia, onde nós temos esse índice de área solar, que é extraordinário hoje que nós temos de iluminação. Temos água doce que nós despejamos e entramos 200 quilômetros do oceano adentro, empurrando o oceano com água doce. Temos lençol freático extraordinário. Temos todas as condições para produzir em ambiente equilibrado. Temos todas as condições para produzir com qualidade. Ninguém produz a piscicultura em água suja. Você tem que ter água, claro, tem que ter água claro. limpa. Ninguém vai pensar em meliponicultura ou trabalhar com apicultura sem ter uma flora boa de qualidade. Precisamos levar isso para o conhecimento da população, porque ela está cheia de informações, algumas prestam, algumas não prestam, como você tem normal uma disputa de mercado. Exatamente. Baseado na questão da Amazônia, que é a nossa realidade, a nossa região, né? Então, como é que diferencia a pecuária na Amazônia de outras regiões? Porque é mais desafiadora, né? É uma das grandes vantagens que o Brasil leva para cima de outros países. Nós temos 6 biomas. Nesses 6 biomas, nós temos 6 condições de trabalho totalmente diferentes. Trabalho, produção, nutrição, como a gente trabalha dentro do CNA, Confederação Nacional de Agricultura. Esses 6 biomas, mesmo quando um está algum estresse de água, de chuva, de calor, de enchente, enfim, como aconteceu pouco lá no Rio Grande do Sul, o outro bioma estava funcionando, continuava produzindo. Até um tempo atrás, nós tínhamos todo o arroz que vinha para o Rio Grande, para o Pará, vindo do Rio Grande do Sul, ou seja, atravessando 5.000 quilômetros em cima de caminhões. Eu sou do Rio Grande do Sul, a minha mudança veio na década de 80 em cima de caminhões de arroz. Hoje nós vimos que no Marajó nós podemos produzir até 3 safras de arroz. No arquipélago Marajoara, com lençol freático alto, na Ilha da Caviana, na Ilha da Mexiana, com áreas planas, podemos dominar. Temos que conhecer a área, temos que produzir com inteligência, com conhecimento, produzir com tecnologia e, principalmente, levar um lugar de uma fartura, de uma riqueza, como nós falamos agora, temperatura constante o ano inteiro.
luz o ano inteiro. Então, vocês como veterinária, quando eu falei luz o ano inteiro, vocês já lembraram, olha, a hipófise está funcionando o ano inteiro. Ela vai estar ciclando o ano inteiro. Ela vai estar multiplicando. Então, olha, não vou hibernar esse animal. Então, eu tenho mais condições de produzir ali. E por que eu tenho nessa região o menor IDH? O menor desenvolvimento humano? Por que eu não estou sabendo levar essa riqueza até a população? Por que eu não estou sabendo levar tudo isso até as pessoas que mais necessitam? Vamos deixar aquele pessoal lá sem ter água potável nos 6 meses que seca a ilha? Nós precisamos resolver isso com inteligência, com capacitação, com treino. Não adianta você colocar o animal para a pessoa. Nós temos alguns trabalhos de bubalinocultura aqui em Cachoeira do Arari, extraordinária. Vacas que recebem de 3, 4 litros de leite, vaca búfala, hoje dá 20 litros. E nós somos premiados lá fora com queijo prata, com selo prata agora lá em Paris, ou seja, os queijos marajoara de melhor qualidade. Precisamos... E são maravilhosos. Extraordinário. Precisamos fazer isso com mais inteligência, com marketing competente, como vocês estão fazendo agora. Um podcast como esse é um momento raro de nós levarmos a pessoas que talvez não tinham ainda conversado sobre agronegócio, não é aquilo que me falavam, não é aquele bicho-papão. Porque a novela, quando foi feita, quando foi escrita, ela também nos foi oferecida lá dentro da BCZ. O rei do gado ele podia ter sido mocinho. Nós não tínhamos todo o dinheiro que nos pediram. Ele podia ter sido uma pessoa muito bem, mas ele não foi feita essa negociação. Então, ele ficou como bandido, então ele ficou como uma pessoa que depredava, ele ficou como uma pessoa que não cuidava do meio ambiente, como todos nós temos que preservar. Essas narrativas dependem de nós. Precisamos mudar isso e precisamos tirar uma população da pobreza. E quando eu falo pobreza, não é só financeira, a pobreza é um modo mais geral possível. Consciência também, né? Claro. É toda. A ignorância, né? A ignorância. Porque prosperar, ela não envolve só dinheiro. Se eu vou, igual você está falando, uma região que a pessoa começa a ter conhecimento, que o IDH lá é muito baixo, e ali você levar aquela população a prosperar, ela vai prosperar em todos os sentidos. Vai crescer, vai desenvolver, ali vai ver gente feliz, gente saudável, criança tendo oportunidade, adultos tendo oportunidade, e a família ali podendo viver bem, né? Em 12 anos, com o trabalho do Senar, com o trabalho de capacitação de pessoas, levando veterinários ou tecnistas, agrônomos para lá, essas vacas de 4 litros que eu falava, hoje estão produzindo 20. Exatamente. Com genética, com nutrição, com manejo, eles têm que saber fazer silagem, porque vai faltar comida na época do verão, mas tem que ter alguém capacitado lá para fazer esse trabalho, esse treinamento. Aí entra o técnico. E olha como é um mercado que está precisando de profissionais, né? Muito. E esse é um dos objetivos também do podcast, da gente mostrar esse mercado para o médico veterinário, para o zootecnista e para quem quer que tenha interesse, porque é muito mais amplo o negócio, né? E aí a gente envolve uma necessidade de vários técnicos juntos atuando. Né? É médico veterinário, é zootecnista, é engenheiro florestal, é agrônomo, e tudo em conjunto para você ter uma melhora de produção, uma melhora do pessoal lá, da população, né? Um nível de cultura melhor para aquele pessoal. E também a gente tem que lembrar que envolve também muito a boa vontade política, né? É fundamental. Mas eu acho que nós estamos no caminho. Tem muita coisa boa acontecendo. Você falou sobre a produção de arroz, né? Que foi feito um estudo e que a ilha... E essa é uma informação nova que eu não sabia, que a ilha de Marajó, digamos, tem um grande potencial. Já tem alguém que está encabeçando esse projeto, que já está indo para esse direcionamento dessa plantação de arroz? Quando você é dona de casa, quando você for agora comprar arroz aqui em Belém, compre arroz acostumado. É uma marca de arroz que nós temos hoje de produção no Marajó, de excelente qualidade, ela não viajou em cima de caminhão, ela é produzida com gente daqui, com tecnologia, com agrônomos, e se você souber toda a história do arroz acostumado, são os mesmos produtores rurais que foram expulsos de Raposa Serra do Sol. Olha problema que legal. Político, problema do pessoal que estava em Roraima, produzindo lá, que foram expulsos de lá, foram tirados politicamente de lá e vieram para cá para produzir. Então, só isso aí você pode... pensar da família, quarteiro todo, o que está produzindo hoje. Eu estou falando uma questão só, o arroz. Você é da região, você sabe o que o cacau está fazendo hoje, o que está mudando a situação. A pessoa que tem hoje 2, 3, 4, 5 hectares de cacau hoje, ele está chegando em Altamira e com aquela saca de cacau atrás da caminhonete e está pagando todas as suas compras com cacau que vem da roça, como a gente fala. Ele está pagando com a moeda cacau. Né? Então, mas precisamos dar condições de produzir mais, de ter variedades mais eficientes, né? Aqui todo mundo acredita que coma açaí.
Lógico. Você come açaí? Muita. Você conhece a variedade de açaí que você come? Não. Não. Pois é. Precisava saber. Sim. Precisava saber. Mas você não vai conhecer porque ela não existe ainda. Nós não temos a variedade de açaí. Nós precisamos ter um tipo de açaí que a gente possa multiplicar e ele ser aquela mesma. Você conhece a raça de cachorro, de gato, mas aquele açaí você conhece só por apelido. Mas temos muita coisa. Nessa COP30 mesmo, nós queremos, através da FE, para apresentar o que nós já temos de robô subindo pé de açaí, para a criança não subir mais açaí. Que Nós legal. queremos mostrar o que a gente tem de cabo Olha. via para trazer o açaí para cá. Quais são a produção que nós temos de açaí? O que existe nesse mundo do agronegócio. E isso já é realidade. Isso já acontece. O robô subindo para pegar açaí. O robô subindo açaí hoje ele é tão rápido, ele faz um Eu trabalho. preciso ver Tem isso. imagem disso? Nós temos as pessoas aqui, temos um robô, vou trazer que ele sobe nesse teu posto lá. Essa é a Vamos nova fazer assim, a gente tecnologia. vai pegar esse vídeo e vai colocar. É. Não, nós vamos fazer Informação diferente. A gente muito vai fazer uma visita ao local onde tem isso, né? Olha aqui aí. próximo em Belém. Vamos. A gente pode gravar lá um podcast junto com ele. Que legal! E fazer uma matéria sobre coisas que o paraense não sabe. Ele sabe comer o açaí. Mas o que a gente vai viabilizar esse açaí? Eu provoquei vocês com açaí, porque eu vou Foi para muito minha, legal. vou para minha cidade, Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu chego lá na sorveteria, agora tem um sorvete de açaí. E feito lá. Mas ele compra de onde açaí? De São Paulo. São Paulo é uma distribuidora de açaí, claro. Aham. Uma distribuidora. Pega Hoje daqui. a gente exporta muito. Mas quantas pessoas hoje vivem do açaí? Vamos fazer uma modificação muito grande agora nesse próximo. Nós estamos em contato com o governo, principalmente o governo municipal. Nós precisamos terminar com algumas coisas que ainda acontecem. Depois pode fazer um podcast inteiro sobre ver o peso. Não dá mais para vender todo o peixe que você vende na pedra e o açaí que você vende lá. É uma questão transformadora. Você tem que modificar. Nós temos 3 mil hectares aqui dentro da Embrapa. E você tem uma ceasa lá atrás. Sim. Nós temos que modificar isso. Nós temos que pegar esse peixe e botar lá para... Não pode mais vender com 50, 60 caminhões em volta da Praça do Relógio a noite inteira. Isso aí é agronegócio. Agronegócio envolve logística, agronegócio envolve portos, agronegócio envolve algumas questões que você se especializar, você sabe, vocês são do meio, quanto nós vendemos hoje de peixes ornamentais e como é que a gente trabalha esse peixe ornamental, quantos nós temos de peixe ornamental hoje lá dentro da Praça Batista Campos. E esses peixes ornamentais, por que deixa vocês passear lá e hoje você não tem mosquito lá perto? Porque equilibrou o ambiente, deixou aquele ambiente equilibrado. Temos coisas para tirar? Lá temos a erva de passarinho, os pombos e as tilápia. Esses são exóticos, esses têm que sair de lá. Mas os nativos de lá, os que estão lá dentro e que pode multiplicar isso, é uma coisa que a gente tem junto à Associação dos Amigos da Praça Batista Campos, um debate quase diário. O pessoal da imprensa nos ajuda, ele nos dá o espaço, como vocês estão fornecendo para nós hoje, e deixa a gente conversar, pelo menos, do mundo que o pessoal não conhece. O pessoal até anda lá e só vai valorizar que não tem mosquito, porque nunca deu um tapa no mosquito. E se não tivesse os peixes? E se não tivesse aquela condição? O pessoal prefere discutir o ninhal das garças porque está passando lá perto. Mas plante mais essa malmeira. Plante ali mais essa malmeira ali dentro do cemitério, ali embaixo das faculdades. Que aí foca elas para lá. Claro, mas não precisa pensar em tirar as garças. Claro, não, nem pode. Mas essa semana nós fomos chamados para o Ministério Público resolver o problema da garça. Não. Acertou alguém lá embaixo. Tomara que não tenha sido vocês. Não, eu já fui acertada, Imagina o preço do cabelo da Chilane. Já fui. Só que na ocasião foi lá no Mangal. No Mangal. Oxi, levei um lindo no meu cabelo. Eu falei, putz, grila. Agora vocês imaginem quanto custa esse de cabelo. Então tem que calcular isso. Produção fecha escova. Mas as garças estão de boa, deixa Só abrindo um parênteses agora que ele falou aqui do negócio da Praça Batista Campos. Ele era o dono dos pirarucus lá da praça. Nada. Nós temos a Associação dos Amigos da Praça Batista Campos. Nós multiplicamos os pirarucus lá na Ilha da Mexiana, latitude 0, fácil. Você pega a linha do Equador e passa bem lá em cima. E nós trouxemos pirarucu, tudo com GTA, guia de trânsito animal, pagamos para a prefeitura para colocar lá, fizemos um leilão de pirarucu aqui na Associação Rural do Pecuário do Pará e sobrou alguns juvenis. Juvenis são animais de 15, 20 centímetros. E esses juvenis nós colocamos lá para provar que o pirarucu lá, com toda aquela tilápia que tem lá, ele ia sobreviver. Alguns achavam que não sei o que, multiplicaram. Aí na pandemia nós tivemos aquele famoso roubo de pirarucu. Nos levaram 32 pirarucu. 32 pirarucu. Gente do céu! Olha, só para quem levou pirarucu e está rindo do outro lado, nós fotografamos os carros, sabemos que vocês chegaram de táxi, nós vimos vocês saírem, mas era pandemia, não tinha ninguém lá perto e estava trocando a guarda municipal. Os que estão lá agora, os 8, a gente conhece bem. E, por favor, deixa o nosso pirarucu, nosso tambaqui. É isso aí. Questão de boa lá. Deixem os pirarucus na Praça Batista Campos, gente. A gente está lançando essa campanha que não roubem os pirarucus. Nós não vamos falar no preço deles aqui.
Ele tem que ficar lá. Olha, voltando aqui pro assunto da pecuária Mas na era Amazônia. pecuária, Pirarucu é pecuária. Tu não saiu do assunto. Não, mas Tá. é mais específico. Saindo da Praça Batista Ah, Campos, sim, tá. agora a gente vai focar no nosso assunto Tá. aqui, gente. Nós, quando ele falou a história do pirarucu, eu falei, era ele o responsável, os Exato, donos do pirarucu. Mas é um jeito de você dar um marketing para Pirarucu que nós não vamos ter dinheiro na Praça Exato. Batista Campos para divulgar o que você Mas- produz com Pirarucu. Maravilhoso, e eu Né? achei maravilhoso. Agora- Imagina uma espécie amazônica Eles ali no ficam meio em da todo- praça para todo mundo. Como a gente estava conversando, quantas crianças tiveram acesso a São conhecer 3 o que colégios é do o lado. pirarucu? São 3 colégios do lado. Conheço. Como é que se alimenta o Pirarucu? Pois lá é, na praça. pois Você é. sabe? Não, Ou tu como? vai ficar só no pois é? Não, sabe? não. Eu tava pensando na história das crianças lá. Então Como é que você sabe alimenta? que a ração para pirarucu ela é de alta proteína. O pirarucu é um peixe que precisa muita proteína, ele é carnívoro. E seria muito caro para nós dar essa Sim. ração para eles. Vocês mexem com trabalho, Sim, mas não sabem sim. que é muito caro, ele consome bastante. Então o que nós temos? Nas casas de coco, hoje nós temos ração extrusada, ou seja, ela boia na água, extrusada de pirarucu, que a gente compra o saco de ração, 60 quilos, eles fazem um saquinho pequeno, hoje deve estar 6, 7 reais o saquinho, para as crianças jogarem essa ração. Eles vendem, eles ganham 1, 2 reais por saquinho, e a gente ensinou eles a fazer um agronegócio dentro Que do pirarucu. legal. Tem gente hoje que ganha mais dinheiro vendendo ração para pirarucu do que coco dentro da praça. E alimento para nós de graça a todos os pirarucu. Alimentam o pirarucu e alimentam da forma correta. Da Né? forma- da- Porque se além não da forma tivesse- correta, movimenta toda a indústria de ração. Toda, é movimenta a economia ali da praça. E assim, é Muito interessante legal. porque se não tiver esse alimento próprio, a criança vai dar qualquer coisa. Às vezes é um biscoito Não, bom ela e vai compra jogar mais lá, caro entendeu? um saco de pipoca. E dá pipoca Sim, para ele. e que não é o adequado, Mas porque não tem o quando nível ela de estiver ali em cima proteína. daquela ponte que você conhece, quando ela estiver ali, eu encosto devagarinho, conversando com ela, falando do pirarucu. Olha, esse é um peixe que tem pulmão, esse é um peixe que respira, esse é um peixe pré-histórico, esse é um peixe que chega a 300 quilos, esse é um peixe extraordinário, é fora de série. Mas esse peixe, em vez dessa pipoca que você está dando, você podia comprar aquela ração dele lá. Ele, na hora, o pai, o avô, o tio, vai lá e compra aquele saquinho e a ração boia. Mas quem é que fica, tipo, monitorando esses peixes, assim, para fazer essa sociedade. educação? A sociedade. Essa- Nossa, na Associação dos Amigos da Praça Batista Campos, nós Uhum. somos 30, 40. A gente sabe que hoje de manhã teve aniversário lá. Então, todo mundo que faz aniversário, um do grupo faz aniversário, é obrigado a legal. pagar o coco na barraca. Então, estava lotado antes de vir para cá. E quando a gente está comentando lá, a gente vê o pessoal comprando. A sociedade tem que se organizar. O colégio, Então. as crianças, o tio, aquele cara que comprava pipoca para dar para o Porque peixe, não- porque hoje não compra pode- ração. Porque, tipo assim, pra não dar, né, a pipoca, pra já ter certinho Vai pra dar dar também, ração. não tem problema. A tilápia come, a tilápia se multiplica, Opa. ela reproduz e nasce peixinho para eles. Não tem problema. O ambiente se equilibra. Entendi. Nós temos vários peixes também de fundo lá, né? A Praça Batista Campos tem 4 lagos, é 1 hectare de água. E aquele lago que fica na frente da igreja, vamos falar assim, ali, Sim. seria quase chegando na Cerzedelo, Aham. aquele nós largamos só cachorro do padre. Para o pessoal não esquecer que é cachorro do padre, que do Marajó, que anda embaixo d'água, que é um peixe também bastante pré-histórico, coisa e tá lá. Então, da praça. Adorei. Tá Amigos faltando- da Tá praça. faltando só colocar as plaquinhas de informação Não. lá das espécies. Não. Não pode Não, vai alertar muita gente que vai querer, roubar. infelizmente, Ai, gente, que tristeza, né? Ai, que a coi- gente querer porque eu controlar a também- informação para controlar o roubo. Ai, Eu não falei que é roubo, ela que falou, eu disse que vai ser, eu só falei que ia atrair. Ah, a gente sabe, porque eu falo logo aqui. Eu não... Pegaram os peixes. E hoje, existe um equilíbrio entre essa produção de pecuária na Amazônia e essa questão da preservação ambiental? Vocês, como é que é feita a orientação, as regras? Existe essa preocupação hoje, de fato? Ou é uma coisa que é feita como sempre foi e sempre teve essa questão aí desse... Se não é equilíbrio, não é zootecnia, não é preservação, não tem o outro dia. Ou seja, se eu produzir nessa área, exaurindo ela, de qualquer produção, se eu exaurir aquela área, eu talvez não tenha dinheiro, mesmo com aquela produção que eu tive, para recuperar ela. Então, eu não estou fazendo zootecnia, estou fazendo outra coisa. Estou fazendo um extrativismo, fazendo uma exploração. Isso aí é altamente nocivo para qualquer região. Nós temos que produzir, como eu te falei, dentro de um ambiente equilibrado, mostrando que nós estamos recuperando o solo, e só é eficiente, vocês que são mães, só é eficiente se nós entregarmos para os nossos filhos uma propriedade rural melhor do que nós recebemos dos nossos pais. Perfeito. Senão nós não fizemos nada. Nós temos que ter área de sombreamento, Não, aguadas imagina. boas, nós temos que ter criar as espécies certas, as raças certas. Se você estiver trabalhando
com uma raça que não é aconselhável, o zootecnista que estiver lhe auxiliando lá, você tem uma arma hoje extraordinária da transferência de embriões, da inseminação artificial, da fecundação in vitro, ou seja, você tem muita tecnologia para fazer ali. O que nós falávamos há tempo atrás da Embrapa é que no futuro da pecuária talvez ficassem 50% a 60% das pessoas que estavam. E isso está acontecendo agora. A pessoa que está saindo da pecuária, ela não volta mais. A pessoa que vendeu terra, essa não volta mais. Porque, como qualquer negócio, você tem que ser produtivo. E você, para ser produtivo, você tem que ter desfrute daquela área. Não adianta eu ter um tal rebanho. O Pará já teve 26 milhões de cabeça. Hoje tem 24 milhões. Nós estamos falando em março de 2025. Você vai dizer, mas o Pará diminuiu? Não sei. Ele pode estar mais produtivo, ele pode estar com animais que acabam mais cedo. Antigamente, um boi no Marajó levava 6 anos, 5 anos para acabar, que vinha aqui para a Socip, tinha as casas de carne que a gente conhecia, né? Hoje, aqui próximo de onde nós estamos gravando, onde nós estamos no Virando Bicho aqui, nós temos uma casa aqui chamada Reduto das Carnes. O Reduto das Carnes hoje tem carne brancos, que eu sei que são todas novilhas, de 25, 26 meses, que são abatidas, todas novilhas, todas elas, as mães são zebuínas, os pais são Angus, ou seja, das 4 raças britânicas, do Angus, do Shorton, do Devon, Guilherme, faltou uma, Guilherme, quem você esqueceu? O Hereford, de uma das 4 raças, você elegeu o Angus, e lá você tem ultrassonografia de carcaça, essa é a propriedade aqui dentro, em Castanhal, nós estamos mostrando ela agora para o CNA e para a BCZ, mostrando qual é a carne que é produzida no Pará. E se você for piquete por piquete lá, cada um que você passou uma parcela de gado, no rotacionado, como deve ser feito, ele volta melhor. Você volta com gado de estado melhor. Sem fugir da tua pergunta, se você não estiver melhorando a área que você produz, a área que você trabalha, você não está fazendo nada. E como é essa informação para os pequenos produtores? Isso é fundamental chegar neles, porque hoje falta uma coisa que é fundamental. A gente vê muito pessoal falar reforma agrária, não sei o quê. O que adianta dar terra para alguém se aquela pessoa não é capacitada para trabalhar na terra? Se ela não tem insumos para trabalhar na terra? Se ela não sabe corrigir o solo? Se ela não sabe adubar? Se ela não sabe produzir naquela terra? Não estou fazendo nada se eu fizer isso. Então, essa conversa política, essa conversa que é uma conversa muito maldosa, até porque joga a gente contra a gente, e não tem porquê numa área desse tamanho como nós, tu brigar por terra. Né? A gente fala lá no Rio Grande do Sul, a gente lá toma muito chimarrão, como aqui toma o tacacá, e se o mundo mateasse ao pé do fogo, se nós estivéssemos aqui correndo a cuia de mate, antes de lavar a erva, o mundo já estaria em paz, porque falta conversar, falta falar. Então, hoje que a gente trabalha dentro do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é capacitar a gente botar no campo. Nós não temos hoje assessoria técnica. E quando a gente fala assessoria técnica, é uma coisa mais ampla. Antigamente você tinha o cara que saía no seu carrinho pequenininho da assessoria, aquele produtor. Imagina hoje um produtor, tudo isso que nós estamos conversando aqui, pode ser muito fácil para ti. Eu estou falando de corrigir o solo, o Guilherme está falando de botar calcário, de botar gesso, de perfilhar aquela raiz. Nós vamos ter agora aqui o Capim Day. Capim Day vai ser um evento realizado em Marabá com as melhores especialistas em gramíneas e leguminosas do Brasil. E são as melhores. Janaína, não é para ser minha colega, não. Ela hoje é a que administra toda a parte de forragicultura lá em Minas Gerais. A Janaína comenta hoje e trabalha hoje só com gramíneas, e nesse evento hoje já está todo lotado lá em Marabá, só sobre quem produz pastagem. Ou seja, olha o nível que nós chegamos de trabalho. E o título do livro dela, extraordinário o livro dela, o seu dinheiro é capim. E a gente costumava dizer, o seu dinheiro não é capim, não. Ele é capim. É capim. É capim. É a base. Essa que é produtora, ela sabe. Ó. Ela é produtora na Transamazônica, se ela não tiver capim, ela não Porque é importante levar esse tipo de informação. Assim, quando a pessoa ela já tem essa formação, trabalha com grande produção em larga escala, ela entende que tem que ter um equilíbrio ali, até porque ela precisa reutilizar aquela terra, precisa, né? É um ciclo. Mas o pequeno agricultor, que a gente trabalha num nível de falta de cultura, um nível de ignorância muito alto ainda no nosso país, ele precisa também ter essa informação. Porque senão é aquilo que tu falou. O que adianta ficar distribuindo terras, aquele cara não sabe cuidar da terra? Vai estragar, porque se tu não fizer bom uso da terra, ela se torna infértil. Tem terra que não serve para nada. Então, é importante também colocar essa informação, e essa informação também faz parte de um equilíbrio, né? De uma exploração sustentável, digamos assim, da área. Os maiores desertos na China, as áreas mais inóspitas, estão sendo conquistadas e estão sendo avançadas. Ou seja, terra sempre você pode recuperar. O problema é o custo da recuperação dela. Sim. O problema é você ter capital para você trazer novamente a vida para aquela. Porque o solo tem que estar vivo.
O solo, a gente está brincando aqui de minhoca lá com a Júlia, mas o solo tem que ser vivo. Se o solo não estiver vivo, se você não tiver um solo que faça uma compostagem de tudo aquilo que está caindo dele e ele produzir plantas saudáveis, ele não vai produzir ruminante. Agora, o que o técnico tem que fazer lá? Eu cheguei e disse para o Tiago que ele tem uma propriedade de 4 hectares e que ele deve ter pecuária de corte. Está errado. Eu vou botar o Tiago na roça. Olha, o Tiago virou produtor aí, gente. Mas ele vai estar mal informado, ele podia ter uma apicultura, ele podia ter plantas e flores ornamentais, ele podia ter qualquer outra coisa que coubesse no espaço dele. Mas não a pecuária de corte. Não é todo mundo que pode fazer isso em pequena área. A pecuária leiteira pode, se você tiver uma boa produção de volumoso, se você tiver uma boa produção de nutrição para aquela vaca, você pode ter uma pecuária leiteira e industrializar aquele leite. Porque se você vender só o leite, não dá. Você vai hoje em qualquer aeroporto, vocês viajam bastante, vocês estão no aeroporto, você paga numa água lá 8, 10 reais, um litro, meio litro d'água. 500 ml. Aí você vai lá e compra do produtor rural hoje 2,50, 2,40 um litro de leite. Alguma coisa está errada. Aí vai chegar como é que eu vou produzir o leite por 1/4 do que eu estou produzindo água, que é só botar dentro da pedra. Então, tudo isso você precisa estar dentro do que se chama agronegócio. Se você tiver agronegócio, o Brasil é o país do agronegócio. Isso. E esse país do agronegócio, ele só é viável tecnicamente. Se ele não tiver, Larissa, dentro de... Não é questão de leis ou normas, nós somos o país que tem o melhor código ambiental possível. Nosso código ambiental é o mais perfeito do planeta. É lindo. Mas você tem aí as pessoas... nós falamos aqui já de várias áreas que são mal utilizadas. Algumas por ignorância, outras até por ganância de produzir aquilo lá. Você botou lá um garimpo, você botou lá alguma coisa que não era para... E Guilherme, você falou algo muito importante. Que, só uma coisa que foi importante. Eu estou falando não, aqui desde não, presta atenção. Falei algo só. Falei tanto, só uma coisa que prestou. Eu estava me esforçando. E foi tudo muito válido. Você falou algo muito importante, que é uma dor, entendeu, do produtor rural, que é a falta de técnico. Como é que faz para ter mais técnico? Como é que faz para eles chegarem a ter esse produtor rural, para começar uma produção em larga escala, melhorar? Onde é que estão esses técnicos? Como é que faz? Eu vou mudar a tua frase. Não é ter mais técnico. Não adianta eu ter 600 faculdades de veterinária. Eu tenho que ter mais técnicos capacitados para aquele setor. Porque você abrir uma faculdade hoje, eu tenho vários amigos hoje que têm faculdade, isso, você às vezes atrai um público que não era bem aquilo que era fazer, sabe? Minha menina um dia tinha um gatinho em casa, ela vai ser veterinária porque ela adora o gato, sabe? Enfim, com aquele apelo ela foi. Mas será que vai ter todo aquele mercado para trabalhar com gato persa, albino? Não vai ter toda aquela gama de ofertas. E daqui um pouco tu olha para o lado e diz, olha, o nosso pessoal hoje está ficando urbano, está ficando da casa lá para o pet, vou fazer alguma atividade dessa, que é muito importante, que é fora de série, tem gente aí que estão muito bem na vida, graças a Deus, mas não é todos. Não é todos, porque não cabe todos dentro do mercado. Aí tu pergunta, e vem cá, e quem é que tem hoje fazendo análise de solo? Quem é que tem hoje indo visitar fazendas, fazer propriedade? Vai ver o trabalho que faz hoje no Senar, de capacitação, o que é o ATEG, os técnicos com uma assessoria gerencial que estão dentro do Senar, trabalhando hoje e direcionando todo esse trabalho de técnicos. E quando chegam esses técnicos lá hoje, eles têm que construir a sua empresa, eles têm que ter um MEI, eles têm que ter uma forma de administrar aquela empresa deles, porque senão tu vai largar eles também no mundo que ele não conhece, que ele não tem ainda, ele não passou pelo... É muito bonito ser empreendedor, mas quantos saem do empreendedorismo e usar a palavra quebram, não conseguem, porque ele não tinha gestão, porque ele não tinha administração, ou que ele não tinha relacionamento com as pessoas. Que você comandar uma equipe hoje de trabalho não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas você mexe com gente, você sabe o que é isso. Sim. Você precisa ter essa relação. É muito importante hoje você ter mais técnicos capacitados. Me entrega um capacitado hoje em piscicultura na área de reprodução. Me traz uma pessoa que entende hoje de uma indústria de laticínio. Me traz hoje um operador de máquinas. Eu te emprego 50 agora em Paragominas, 50.
com nenhum deles com salário com menos de 15 mil. Nenhum menos. Tem fila, mas o cara quer ser um técnico. Olha, hoje uma máquina agrícola, ela primeiro é por GPS. Uma máquina agrícola é toda informatizada. Ela não tem uma direção, ela tem um joystick. Ela tem que ter um grande grau de conhecimento para estar dentro de uma coletadeira, que custa 4, 5 milhões. Quem é que vai botar hoje uma pessoa que não tenha conhecimento em cima de uma máquina de 5 milhões? Você não bota nem dentro de um carro comum nosso aqui, um carro... Não bota. Não vou dar o carro para meu filho dirigir, porque ele pode bater o carro. Imagina um trator desse, imagina uma máquina agrícola dessa. Como é que eu vou entregar para uma pessoa? Não é que ela não queira, ela quer, mas ela não conhece a máquina. Ele conhece o sistema hidráulico daquela máquina, ele sabe quanto tem que trocar de óleo, como é que tem que funcionar aquela correia, e o sistema enfim, de injeção, ou de qualquer outra questão dentro dessa máquina. Então, você precisa formar do outro lado para cá. Vamos ver primeiro o que o mercado está exigindo, o que é que está se transformando, o que nós estamos precisando fazer, o que é hoje. Nós temos hoje vários ônibus de trabalho. Hoje nós fazemos a escola do cacau, porque não adianta hoje você produzir mais cacau, você tem que fazer o chocolate, você tem que verticalizar aquela produção. Então, na minha região, lá da Transamazônica, eu tenho uma amêndoa. Quem sabe eu vou fazer um chocolate com aquela amêndoa de cacau e vou me lançar dentro daquela coisa. Quem sabe eu vou pegar aquele chocolate junto com leite de búfala e vou fazer como nós fizemos aqui na Embrapa, um chocolate com leite de búfala, com gordura butirométrica muito maior, com muito mais condições e com um produto que tenha a marca da Amazônia. Quem consome castanha, preserva a Amazônia. Quem consome castanha, porque a castanha do Pará não vai dar em área devastada, ela só dá em área preservada. Quem constrói isso, preserva. Nós temos que mostrar que produzir é preservar. Só nessa conversa aqui, já teve um monte de área que está demandando de profissional, que está precisando de profissional, e esses meninos precisam ficar de olho nisso, né? Porque estão se formando aí zootecnistas, médicos veterinários, e às vezes ficam preocupados com a carreira, com o mercado, mas olha o tanto de área mas que está precisando. Mas o que está acontecendo é isso que ele acabou de falar, é a concentração em pequenos animais também. Sim. A urbanização da Por isso que eles têm que ficar de olho. E outra coisa, eles têm que focar para isso na época que eles são acadêmicos. Porque não adianta eles formarem e quererem aprender. Eles têm que já focar, procurar ver, ir a esses encontros de agronegócio, participar desses eventos, ver a necessidade daquela região. Mas tem na FAEPA algum evento que... Nós temos 2 encontros ruralistas para os produtores rurais, primeiro e segundo semestre. Junto a isso, nós temos a equipe lá do Senar, no nosso 7º andar, e agora no 2º andar, nós temos só de capacitação de pessoas. Deve ter hoje isso é muito bom. 1.600, 1.700 técnicos trabalhando lá. E são pessoas que têm que estar se atualizando todo espaço e tempo. Nós temos o FAEPA Jovem, o que é? Para o jovem começar a participar desses movimentos dentro do agronegócio. A FAEPA Jovem são acadêmicos que estão lá, são pessoas, mas começa a frequentar. Nós estamos agora saindo do Dinapec agora. A maior exposição de pecuária foi feita agora, lá em Dom Eliseu, tudo com áreas abertas, com áreas de produção. Ou seja, participar disso, você tem que estar próximo ao produtor. Como é que o acadêmico entra no FAEPA Jovem? Ele vai lá e se inscreve? A FAEPA Jovem, você pode escrever lá na FAEPA, tem toda a equipe, eu vou passar os contatos para vocês. Favor. Nós temos a ASCOM, Assessoria de Comunicação, a Paula coordena essa assessoria de comunicação, nós temos hoje o site, nós temos aí os Agromais, os nossos podcasts lá. A gente tenta levar de uma série de maneiras, mas existe um site que é a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que endereça a todos vocês, porque eu estou saindo aqui da FAEPA, mas eu vou estar, daqui a 20 dias, eu vou estar lá na Farsul, estou lá em Porto Alegre, na Farsul, o mesmo esquema, o mesmo trabalho que nós tivemos lá. Para você ter uma ideia, depois de toda a enchente no Rio Grande do Sul, nós mandamos todos os técnicos que tinham, que conheciam alguma coisa para a recuperação do Estado. Por quê? Ia faltar, quem é o técnico que sabe hoje controlar um sistema de laticínios, onde você tem uma espinha de peixe para produzir leite, mas você tem que calibrar, você tem que... foram esses os primeiros profissionais chamados. Foram esses os primeiros profissionais que foram pedidos, sabe? Você tem que ter um técnico que recupere uma suinocultura, mas uma suinocultura com conhecimento. Você não pode chegar lá e dizer, agora daqui o porquinho, como é que eu vou... uma suinocultura. Imagina uma avicultura, né? Tudo são questões extremamente especializadas. Né? Então, o que eu faria hoje, uma pergunta que a gente sempre me faz, eu faço as primeiras aulas de zootecnia aqui na UFRA, todas me convidam para... A gente gosta bastante de falar, a gente vai lá conversar com o pessoal. E a primeira pergunta, e aí o que eu faria? Eu me especializaria em algo.
o que é que você gosta. Você vai ser bom em odonto de equino? Comece a se especializar. Seja o melhor, entenda dente de cavalo, entende como se trabalhar, vá frequentar os melhores cursos que tem só dessa área. Você vai ser, hoje um bom casqueador é uma pessoa procurada em tudo que é lugar, mas você tem que ser um casqueador. Não é só passar uma lima, não. Você tem que entender profundamente o que é um tratamento de uma ranilha, quais são as doenças que pode acometer no casco de um cavalo, o que pode ser, o que envolve tudo isso dentro de um bioma amazônico que tem bastante água, que tem bastante umidade, enfim. Mas você tem que ser bom naquilo. Não é ser bom, você tem que ser o melhor naquilo. Você tem que ter um conhecimento para você chegar ali e dizer, olha, eu vou trabalhar com a raça Nelore, mas eu já tive dentro da BCZ, eu já tive vários conhecimentos de Nelore, eu conheço a genealogia, eu já tive de todas o pessoal fala, mas quando pede para a gente currículo, né? Ela me pediu currículo, eu digo, sou zootecnista, ponto, eu não fiz mestrado, não fiz doutorado, eu não consegui na pesquisa. Mas eu não fiz nada disso, mas a minha carreira é tudo isso. Mas é importante, porque eu tenho colegas que fizeram tudo isso. Você tem mestrado, você não doutorado, mas muitas vezes você ficou no batimento de asa de borboleta. E eu não tenho ninguém contratando para saber do batimento de asa de borboleta. Você foi para uma área que não tinha todo esse apelo. Eu digo que eu aprendi mais na Índia, 15 dias dentro da Índia, andando em aldeia, mexendo com o pessoal de búfalo, no Icar, que lá perca peso, me pergunte como perder, de 5 quilos. Eu tenho certeza que você não comeu nada. Não, eu tive um grande amigo, o Seu Dico, que é uma personagem... Você não comeu nada lá. Não, o Seu Dico é uma pessoa assim, extraordinária, era um peão de distância, é o cara que mais entendia de Nelore no Brasil, ele era peão de uma fazenda, e ele conversava muito comigo lá em Marabá, dizia, Guilherme, eu comia 2 coisas na Índia, eu comia banana, que dava para descascar, eles não botaram massala, não botaram tempero em cima ainda, e comia ovo, que ovo também tu descasca ele, né? E eu tinha isso em mente, era ovo e banana que eu tinha. Banana. E o resto, minha amiga, entra uma tal de massala que até hoje eu não esqueço. Eu passo por um lugar que tiver massala, eu descubro de longe. Passa longe de restaurante indiano. Nossa. E voltando um pouco nessa parte mais de tecnologia para produção aqui na Amazônia, ainda agora tu citaste pra gente um negócio muito engraçado do robô subindo para pegar o açaí. Como é essa parte tecnológica está muito avançada, né? Qual é a tecnologia hoje que está sendo muito utilizada nessa questão da pecuária? Dá uns exemplos pra gente. A pecuária avançou muito em reprodução. A reprodução dentro da área veterinária, ela sempre teve muito à frente da reprodução humana. Sim. Tudo que se desenvolveu para a reprodução humana e todos os problemas, tanto as mulheres como os homens, vieram da veterinária, porque você tinha maior número de animais, para você é mais fácil você trabalhar em 50 ovários dentro de um frigorífico do que você pegar outra espécie, que você tem mais quantidade. E a mesma coisa das peças, para inseminação, enfim. Quando você tem isso aí, eu tenho que ter cuidado para falar isso, que eu não estou falando da parte pejorativa. Graças a Deus que eu estou com 2 veterinárias. Não, mas tem gente que se ofende de achar que tem o mesmo aparelho reprodutivo ou parecido, sabe? Fica meio preocupado, meio grilado com isso. Mas quando você começa a desenvolver essa área de reprodução, você vê que antigamente, a inseminação artificial, que baita avanço, né? Sim. Que baita avanço. Um dia eu vou convidar vocês para uma palestra que a gente faz, que é essa evolução que eu te falei de 1532, a primeira vaca que nasce, até 2025. É muito legal porque tu vai vendo quando é que começou a inseminação, como é que era a inseminação, como era a criogenia, como é que os russos começaram a fazer isso, como é que chegou no Brasil, como é que você transportava, como é que você primeiro sustentava sêmen com água de coco, essa evolução como foi indo rápido, né? E junto com isso a evolução das gramíneas, a evolução em todos os setores. Voltando para a reprodução, quando você pega essa parte, você vê que guinada dá, depois você chega na IATF, inseminação artificial com tempo definido. Opa! Para aí, tudo aquilo que eu tinha que correr cio de manhã, de tarde, não preciso mais ver cio agora, eu vou ter esse resultado, eu vou ter... Enfim, a evolução disso aí, quando você pega isso, e eu peguei um aplicativo na época da pandemia, fiquei dentro de casa fazendo isso ano a ano, e pesquisando, eu vou ao museu, eu estou lá em Jaguarão, na divisa com o Uruguai, lá tem alguma coisa, eu pego os livros que meu bisavô desenhava, meu bisavô veio da França, ele era professor. O nome dele, eu não tenho nenhum mérito, o nome dele é Guilherme Mince, então tem muito livro bom aí de Guilherme Mince, foi meu bisavô, não tem nada, são os melhores livros. Ele desenhava tal vaca com tal touro, nasceu tal bezerro, porque não tinha o Red Book Colares, não tinha BCZ, tu não tinha linhagem. Ele desenhava essa vaca Jersey, que veio importado naquele navio, acasalada com tal touro, nasceu essa vaquinha. Então, eles eram muito bons, nós somos nem para razoável, nós estamos perto.
E agora, vamos falar só um pouquinho, tá faltando pouco tempo, é tanta pergunta Thiago para já tá fazer mandando para ele. mensagem, dizer, nossa, passou tão rápido. Esse Não. Thiago é o que manda no pedaço, né? É, o Thiago que manda no Eu não. pedaço. Eu não sei. É Todo ele. lugar tem um que manda. Não. Mas no nosso tempo. E aí, no caso, Guilherme, conta só um pouquinho pra gente, tá faltando pouco tempo, tem milhares de perguntas ainda. A gente ainda não conseguiu fazer todas. É muito assunto. Mas fala pra gente um pouquinho sobre a pecuária na Transamazônica, que é uma região que você vem desenvolvendo um trabalho muito, muito bacana com relação aos leilões. Eu, digamos assim, como dona de casa e representando outras também, a gente vai no supermercado, a carne continua no mesmo preço e só aumentando. Disparando, né? Aí, quando chega na Transamazônica, naquela região, ainda não aumentou o valor do gado inteiro. Na pecuária paraense, vamos ficar só na pecuária paraense, nós Sim. temos a pecuária do sul do Pará, mais Xinguara, Redenção, a pecuária mais desenvolvida, a pecuária que está mais próxima dos grandes frigoríficos, ou seja, frigorífico só se instala onde tem pecuária perto para poder viabilizar essa distância. A Transamazônica é um desafio para qualquer produção. Sim. A Transamazônica tem um desafio de logística para qualquer produto. Nós temos hoje, claro, dentro da fruticultura, a questão do cacau, que está viabilizando bastante, e a pecuária sempre vem na frente. Por que a pecuária vem antes, Larissa? Porque a pecuária, ela se locomove sozinha. Se você não puder levar uma máquina até aquele local do travessão da Transamazônica, o boi anda e vai. Então, sempre o casco do boi entra na frente de qualquer região. Ele é o precursor de uma região, como é na Transamazônica, onde nós vamos na direção de Itaituba. Quando foi aberta a Transamazônica, e ainda você não tinha os teodolitos, vocês não tinham como você fazer essa divisão, o pessoal descia aqui, em Belém, ia de uns aviões até Altamira para tentar atravessar com rumo em Itaituba, com esse rumo. Eu tenho um grande amigo que estava junto ontem eu vi ainda, ele estava numa Expo Direto lá no Rio Grande do Sul. Luiz Fernando Cirne Lima. Eu considero amigo, ele é o fundador da Embrapa. É um senhor de 92 anos, de uma lucidez extraordinária. Um cara, se você conversar com ele assim, não é? Vou trazer no podcast. 92 anos, mas se vocês trouxerem, eu quero ficar ali só para aplaudir do lado aqui. Então, bora. Bora. Não, eu queria trazer ele aqui para ele contar a história da abertura da Transamazônica. Maravilhoso. Imagina, um cara que fez a Embrapa, um cara que fez um trabalho extraordinário. E o Dr. Luiz Fernando Cirne Lima, que é um especialista, ele é agrônomo, ele fala, eu naquela época tracei, ele levava junto aqui de Belém uma pessoa que chamava de colono. E esse colono tinha pânico. Sabe quando o cara tem pânico de avião? E aqueles aviões para descer em Altamira? Sim. Então, ele ia amarrado, literalmente amarrado, para não entrar em pânico, medo de qualquer coisa dentro do avião. Ele ia amarrado dentro desse avião e descia em Altamira, e ele que fazia isso. Esse colono chamava Mário Andreasa. Era o ministro dos transportes daquela época, que construiu, tem obras aí bastante, como a Ponte Rio-Niterói, a coisa foi feita por ele. O Mário Andreasa, que ia junto com ele, então eles escolheram as áreas para onde iriam fazer essa área. Pegaram as áreas mais nobres, pegaram a terra roxa. Se fosse hoje, essas áreas iam ficar para reservas indígenas e nós íamos pegar mais beira do rio, mais areia. Ou seja, eles foram pelas melhores áreas, porque é aquela mentalidade europeia, gaúcha, de alemães, de italianos, vamos pelas melhores áreas porque a gente vai produzir tal solo, tal planta, tal animal. Essa é a sequência lógica de vida. E o Dr. Luiz Fernando Cirne Lima diz, olha, Guilherme, aquela região que eu passei só tem uma parecida. É quando a gente vai de Porto Velho para Vilhena, olhando à direita, na direção da Bolívia. A gente trabalha lá também, é a única área que a gente diz que o solo pode botar dentro do vaso e ele está adubado. Então, esse Brasil que existe, como pecuária, esse Brasil que você está falando lá, ele é muito produtivo, mas ele está longe do setor de abastecimento. Então, ele vende uma carne muito barata. Barata por quê? Nós temos que pegar um produto que seja lagosta, peixe, carne, a avicultura. A avicultura cresceu uma barbaridade. Você lembra? Nos planos econômicos, um frango era considerado uma das medidas que nós tínhamos para dizer que a moeda estava forte. Mas a pecuária, estando longe do setor que consome, ele tem que ir primeiro para um frigorífico, primeiro atravessador, primeiro é o cara que comprou para o frigorífico. Segundo, com as normas todas ambientais, de GTA, de CAR, de LAR, de Cadastro Ambiental Rural, de todas as coisas que hoje tem que ser exigidas, que não é tão fácil para um pessoal que está longe do grande centro. Você está aqui, a SEMA está aqui em Belém, você tem no Pará 3 INCRA,
3 INCRA. Então, nós não vamos entrar, não vamos falar nisso aí. Mas eu vou te falar que se você estiver na Europa hoje, quando vocês viajarem para a Europa, vai com a tua família, e você tentar comprar um bife hoje, em qualquer país da Europa, não compra hoje, viu? A Europa está, infelizmente, com febre aftosa. Na Hungria está com mais um surto muito grande. Carne vai faltar muito na Europa. Quem comia carne na Europa, eu tenho um sobrinho que veio agora de uma viagem na Europa, lá, tio, a primeira coisa que eu vim fazer é comer feijão, arroz e carne. Porque não se come carne lá. Você compra um bife desse tamanho, quase transparente, de suíno, que você consegue comprar lá no supermercado. Então lá não tem isso. O Brasil tem a carne mais barata do planeta. E dentro do Brasil, a carne mais barata é dentro do Pará, porque nosso boi é extensivo, nosso boi é pasto, nosso boi não é confinado. O problema é que a gente mistura poder aquisitivo, que é uma coisa, qual é o poder aquisitivo da nossa população hoje, que está bem difícil, com esses produtos de alta qualidade. Tá, a questão agora, você, já que tocou em dono de casa, ovos, né? O momento é falar em preço de ovos. Ora, o Brasil exporta 0,8% dos ovos que produz. E eu estou falando só de escala comercial. Eu não estou falando do ovo de granja, do ovo lá do fundo da chácara, não. Do ovo comercial. 0,8% nós exportamos. Não adianta você botar qualquer taxa em cima de exportação, porque o nosso produto é interno. Você tem hoje todo um cinturão de avicultura em volta de Belém, Santa Isabel, e aqui em volta, porque tem consumidor aqui perto, não adianta. Tudo aqui. Como você teve que fazer um cinturão de avicultura lá em Santarém, como você tem as maiores granjas hoje de ovos, veterinário que toma conta, foi um destaque do Agropará agora, em Marabá, que produz as matrizes. Nós não temos os pintos vêm nascidos de um dia para cá. Então você tem que ter o ovo que já foi colocado geneticamente, muitas vezes, para uma matriz que não está nem aqui, está lá fora, mais produtiva. Se nós 3 aqui tivermos hoje um galpão de frangos, nós abrigarmos em cada galpão desse 40 mil aves poedeiras, que é um número normal para aves poedeiras, e as minhas galinhas produzirem com um dia a mais do que a de vocês, ou seja, eu precisar um dia a mais de ração, eu estou quebrado. Porque o nível chegou não só de proteína, de energia, mas de metionina, dos aminoácidos, dentro de uma seleção que você precisa, a pura zootecnia, a pura parte de seleção. Imagina, nós estamos falando aqui em acadêmicos. Eles têm que estar dentro, e não adianta dizer, eu não gostava de bioquímica, não. Você vai ter que entender o ciclo de Krebs, sim, porque senão você não vai poder agir dentro daquela granja para poder dar a tua resposta. Por que esse preço da carne está caro hoje? Porque eu embarco hoje na Ilha da Mexiana, vaca a R$6 o quilo vivo. E essa mesma vaca de R$6 o quilo vivo chega aqui dentro de Belém a R$45, R$40. Cadê essa diferença? Quem vai buscar lá? Qual é a minha vantagem? Mas, Guilherme, por que produz lá na Ilha da Mexiana? Talvez eu tenha lá um custo mais baixo. Talvez eu esteja lá pastagens extensivas. Talvez eu esteja lá mais condição. Então, isso aí é tão complexo até nós chegarmos no frigorífico e ele está sem escala de abate para o teu gado. Porque não adianta a tua irmã hoje dizer, olha, estou com gado aqui para bater, vai bater aonde? Tu tem que ter escala de abate naquele frigorífico e aquele frigorífico precisa vender aquela carne. Se ele não vender aquela carne, ele represa. A lei do oferta e procura, essa não adianta canetada, não adianta discurso, não adianta, é muito bonito, ministro falar isso, porque aperta o preço. Primeira coisa que os caras pensam é voto, eu vou perder voto. Então eu vou fazer um discurso demagógico aqui e o povo vai escutar. Isso aí nós tecnicamente temos que debater, temos que estar muito atentos com isso, para nós termos uma resposta técnica, uma resposta que seja viável e dizer, olha, a proteína mais barata que você tem de produzir hoje talvez não seja essa, seja essa aqui. Eu digo, vou te resumir, eu te falei que meu filho é administrador de agronegócio. E eu vou falar isso porque eu sei que o Thiago está prestando atenção. Um dia eu estava atravessando uma balsa com ele e ele estava, sabe quando a pessoa sai da faculdade? Você sai da faculdade há mais pouco tempo, está empolgado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê. Avicultura, aves, caipira, não sei o quê, babacão, junto com o governo do estado, aqui SEDAP, não sei o quê. E nisso vem um menino atravessando na mesma balsa com uma bicicleta dessas que tem uma caroneira na frente que leva. E ele estava levando frango congelado. Atravessando essa mesma balsa para a mãe dele, que tinha um restaurante do outro lado, lá na estrada, restaurante de beira de estrada, onde ela faz a comida para pessoal de transporte, assim. O Lucas, muito recém-formado, mas por que você não cria essas galinhas, não sei o quê? Nós já fizemos isso lá. E quebramos, porque o frango que chega congelado da Sadia, lá de Santa Catarina, ele chega mais barato para nós aqui no supermercado do que esse que eu produzo aqui.
Porque o lombo do suíno que chega hoje numa produção de larga escala, ele chega mais barato para nós aqui do que a gente produzir um suíno, mesmo com o resto de comida e coisa do subproduto lá. Porque um filé de tilápia chega mais barato para nós aqui e nós exportamos essa carne, chega toda em Santarém, dá filas de manhã de 12, 13 caminhões em Santarém para mandar peixe para o Amapá. Para mandar peixe para o Amapá. O peixe que hoje é consumido dentro de Manaus, quase todo ele vem de Porto Velho. Olha aí. A questão do agronegócio ela é muito mais ampla. Ela envolve logística, ela envolve tempo, ela envolve custo, benefício e, claro, qualidade. Caramba, uma aula aí. E vem cá, mas tem esperança? Esse gado vai melhorar o valor, o preço? É só aumentar o consumo de carne bovina e é só você aumentar o poder aquisitivo dessa população. Então, vamos aprender a votar, vamos aprender a eleger melhor os nossos representantes, vamos dizer que o agronegócio não é o bicho-papão, vamos dizer que esse pessoal do agro produz alimento, e alimento a gente precisa, a gente toma um café da manhã, almoça, janta, toma um cafezinho. Sim, tudo é do agro. Tudo é do agro. Tu não estava tomando café há pouco aqui? Delicioso. E olha o preço que está o café. Só ela que tomou. Tá economizando. Ei, Tiago, tu tá economizando café no podcast? Foi. Só deu pra Chilane. Só pra Chilane. Só pra Chilane. Do céu. E ai dele se ele não me traz o meu café. Ela gosta. A sorte dele é que eu não gosto de café, eu não tomo. As mulheres mas... empoderadas hoje é assim, pede café, não faz mais qualquer outro. Eu amo vinho, café. Não, é café e vinho. Vinho também. É vinho, café, vinho e o espumante, moscatel. Só Você nem pode. sabe que eu não estava sabendo disso. Eu antes mostrei uma fazenda que a gente estava trabalhando e vamos fazer um leilão agora em maio lá do Brangos. Eu digo, e nos detalhes da fazenda, estamos filmando, está a proprietária, não vou citar o nome da fazenda aqui, está um calor imenso, dezembro, 23 de dezembro agora, passado um calor nada disso, vem um garçom e serve uma taça de vinho gelado, um vinho branco gelado, um vinho branco que tem seu local, a sua hora de tomar. Olha, é uns momentos que tu não esquece, sabe? Mostrei a foto pra ela. Chique demais. A foto dele conversando sobre leilão e tomando uma taça de vinho lá. Depois vou te dar Não, vou te passar aquele vídeo depois, tu viu que eu tava filmando lá. Ai, gente, a gente tá chegando ao fim. Amiga, acabou. Eu queria viver mais, eu queria ainda ter mais. A gente vai ter que fazer mais um. Não, eu tô falando vida. A gente chegando ao fim, não, é só tá, eu entendi ele dizendo que queria vir mais. Eu já pensei que era questão de mais. saúde. Não, eu também queria viver mais. Não, eu já pensei. Não, porque eu sou mais velha aqui, então quando ela falou, eu digo, é pra mim esse recado. Não, porque às vezes ela conhece meus exames, ela sabe da minha médica que tá pedindo. Eu achei. Eu ainda não vi esses exames, mas eu espero que tenha vida longa, porque foi muito bom esse podcast. Eu até me assustei agora. Guilherme, mas assim, deixa uma mensagem assim para um veterinário recém-formado. O que assim, qual o caminho que você indica, uma dica muito especial para ele sobre sua carreira, para ele começar a focar em algumas coisas, também para zootecnista, não só para médico veterinário, porque a gente tem bastante estudante que nos assiste e veterinário recém-formado. Então, a gente está falando sobre um mercado muito rico, um mercado que tem muitas oportunidades, mas precisa estar bem preparado, bem qualificado. Então, deixa essa mensagem especial aí para eles. Quem trabalha com animal é a pessoa de boa índole. A pessoa gostar de animal já mostra que ele tem mais sensibilidade. Já parte de um princípio que essa pessoa tem melhor relação com tudo que o cerca. Gostar de animal não é só tratar bem o bichinho, não. É nutrir bem, é ter a parte sanitária, é ter todas as condições de você trabalhar. O dia que você equilibrar um aquário e você puder fechar ele e sair de casa e voltar, ele está nutrido, ele está com luz, ele produziu alga, você começa a ser o veterinário ou zootecnista. Você tem que fechar o meio ambiente e ele ficar equilibrado. Tente fazer com pequenos animais primeiro. Tente primeiro fazer em casa, quando você está fazendo seu curso de veterinária, você vai aprender muito tendo essa relação. Você fazer hoje um trabalho que seja com compostagem, que seja com minhocultura, qualquer coisa que você pode ter na sacada. Eu moro em apartamento, eu tenho na sacada. E você, aquilo ali, contaminar mais 2, 3 pessoas, você já tem um pouquinho mais de sensibilidade. Você não pode ter uma casa, um apartamento, você não tem uma planta. Pô, se você tiver planta de plástico, meus pêsames, aquilo ali não é o seu caminho. Você tem que ter alguma coisa viva e trabalhar. Você trabalha na Amazônia. Se você for um técnico da Amazônia, a Amazônia jamais foi um problema. A Amazônia é o melhor de todos os biomas que você tem para produzir. Mas, é claro, ele é bastante tênue. Você tem que saber o equilíbrio daquilo ali. Você trabalhar em ambientes como esse, em biomas como esse, você vai ter um futuro melhor e você vai trabalhar
no melhor de todos os locais. Trabalhar a céu aberto ou trabalhar campo afora é bem melhor para a saúde, viu? Eu estou à disposição dentro da Federação da Agricultura do Estado do Pará, estou à disposição das meninas aqui no que a gente puder levar de experiência. A gente já andou mais por isso aí, a gente anda bastante, anda por todo esse Pará e aí por fora também, e a gente está à disposição de trocar essa experiência, trocar essas algumas formas que a gente precisa para poder ter pular algumas barreiras que vocês não precisam cair, como a gente já caiu, todos nós que somos profissionais, sim, a gente já caiu, a gente pode evitar alguns tombos e andar mais fácil. Seja um bom profissional, tenha ética no que você trabalha, seja um profissional que respeite não só o animal, mas o proprietário dos animais, e tenha certeza que hoje nós precisamos ter um ambiente mais leve, um ambiente mais fácil, porque nós precisamos deixar para essa próxima geração algo melhor do que nós herdamos de nossos pais. Arrasou! Uma mensagem dessa vai tornar um monte de técnico capacitado da melhor forma possível, entendeu? Foi um prazer te receber aqui. Se depender de nós, a gente está à disposição. A gente conversou sobre muitas coisas importantes. Eu acho que ainda tem muita coisa para se conversar, mas é muito importante a gente ter aberto essa porta aqui. Ele vai trazer aqui uma seleção de vagas em todos os lugares que vão estar. E aí vocês ficarem espertos onde vai ter essas vagas para entrar nesse mercado. É bem assim mesmo. Uhum. E tentar ser o melhor. Especializar, estudar, mas estudar muito. Acorde um pouquinho mais cedo, vai dormir um pouquinho mais tarde. Vocês têm armas hoje extraordinárias dentro da tecnologia, mas tem que saber usar elas, porque senão tira um tempo da gente danado e quando a gente vê, a gente exatamente. Às vezes nem andou para frente, talvez até atrasou um pouquinho. Ao invés de andar, né? Muito bom. Guilherme, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Mais alguma coisa, amiga? Não deu tempo mais de falar o restante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe muitas informações importantes do agronegócio. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Até a próxima, pessoal! Até a próxima!